Ficam um pouco abaladas com tudo que está acontecendo na nossa nação, em todo o mundo, né, nesse tempo da pandemia, porque parece que a gente nunca foi preparado para isso, né? Parece que tudo que a igreja viveu até hoje foi um conto de fadas, e parece que agora que os crentes deveriam estar crendo naquilo que aprenderam e colocar em prática aquilo que realmente deveriam colocar em prática. Alguns estão apavorados, alguns estão preocupados se vão viver, se vão morrer, se vão passar fome, se não vão passar fome. E eu quero compartilhar uma palavra com você que é muito profética. E hoje de tarde eu saí, hoje quando eu estava vindo para casa de tarde, estava vindo de moto e o Senhor começou a falar comigo. Muito forte com tudo que está acontecendo hoje, né? E a gente tem ministrado já faz uns 2 anos a respeito de tudo isso que está acontecendo. E parecia que quando a gente pregava sobre isso, algumas pessoas talvez achavam que a gente era louco, que aquilo que a gente estava falando não tinha sentido, não fazia sentido. E só que hoje a palavra está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. E não há nada que a igreja possa fazer que possa impedir de acontecer aquilo que foi profetizado. Aquilo que foi profetizado, aquilo que foi escrito, aquilo que foi dito, né, pelo Espírito de Deus. Vai se cumprir, a gente querendo ou não, nós querendo ou não. Então a nossa oração nesses dias é pedir que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê muita graça, uma fé para suportar, né? Nós não podemos ser como a mulher de Jó, que teve só fé para conquistar. A mulher de Jó foi um tipo de igreja que só aprendeu a conquistar, mas na hora de suportar ela não teve estrutura. E por isso que a igreja ela precisa ser fundamentada na palavra, e não só na emoção, não só no sentimento. Porque eu sempre costumo falar que Pedro ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra, porque Jesus disse, vem Pedro, e Pedro foi. Amém? Pedro não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra. É a palavra de Deus que te dá base para você fazer o que você vai fazer nesses dias. É a palavra de Deus que vai dar sustento para você suportar os dias que ainda hão de vir. Amém? É a palavra de Deus que deve ser o fundamento da tua fé, da tua vida, de tudo que você vai fazer, se nós estivermos firmados na palavra de Deus, né? O Salmo diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecer para sempre é para sempre, não é permanecer por um período de tempo, é para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia, o que há de vir vai acontecer, e o que nós podemos fazer nesses dias é orar, para que o Espírito Santo, aleluia, o Espírito da verdade, ele nos guie sobre toda a verdade. Amém? Ele nos guie sobre toda a verdade. Jesus ele falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos entender algumas coisas, que você ser livre da ação do mal é um nível, amém? Você ser livre de Satanás, ser livre do pecado é um nível. Você ser livre do seu ego, do seu egoísmo é outro nível. Uma coisa é você ser livre da ação do mal, e uma coisa é você ser livre do seu mau coração. Porque Jesus disse que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. Né? O coração do homem, ele é enganoso, ele quer agir pelo sentimento. Então nesses dias nós precisamos ser livres da ação de Satanás, mas também livres do nosso próprio coração, que é enganoso. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Então um nível é Deus te livrar da ação do diabo, do mal, e uma coisa é Deus te livrar de você mesmo, né? Como Elias, que um dia pediu para si a morte, e esse foi o único não que ele ouviu de Deus. Porque até o não de Deus te abençoa. Tem coisas que você quer para você que Deus não quer. Tem coisas que você pede para Deus que não está de acordo com a vontade dele para você. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os seus, os caminhos dele são mais altos. E aí ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Por isso que a nossa fé tem que estar firmada nele. Nós temos que andar em aliança com Deus, em obediência à sua palavra, e andar no lugar de intimidade com ele, né? Porque a intimidade é que vai revelar se o nosso coração está no Senhor ou se o nosso coração está naquilo que o mundo está dizendo, né? Ah, pastor, mas esses dias muitas pessoas estão se desviando, estão se perdendo. A palavra diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Amém? Esse é um tempo em que o fogo está vindo, o fogo vai provar. Amém? O fogo vai provar a obra de cada um. Amém? Quando a palavra diz em Isaías 43, quando tu passares pelo fogo, ele não está dizendo se tu passares pelo fogo, ali não está escrito assim, se tu passares. Se tivesse escrito se tu passares, seria uma possibilidade. Mas quando a palavra quando, ela estabelece um tempo, você vai passar. Não é escolha sua, é escolha de Deus. Amém? A palavra quando estabelece um tempo, ele diz, quando tu passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Você crê nessa palavra, querido? Você que me ouve aqui nessa noite, você crê nessa palavra? Que ele diz ali em Isaías 43, quando tu passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Então eu quero compartilhar com você algumas coisas que a gente recebeu hoje aqui. Em Malaquias capítulo 4, versículo 6, essa palavra a gente já faz 2 anos que nós estamos falando a respeito dela. Nós tivemos um retiro de jovens e a gente falou sobre essa palavra. Amém? Sobre Deus converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E por que é uma preocupação tão grande de Deus em alinhar o coração dos pais e dos filhos? Porque há uma preocupação tão grande de Deus fazer com que os pais possam ministrar no coração dos filhos e os filhos possam ministrar no coração do pai. Né? Por que Deus precisa restaurar a paternidade? Por que Deus precisa primeiro restaurar a paternidade para depois trazer o avivamento sobre a terra? Porque se você olhar essa palavra, Malaquias capítulo 4, versículo 6, lá está escrito assim, ó, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, grande e terrível dia, para aqueles que não esperam, para aqueles que não estão aguardando Ele, grande e terrível dia, para aqueles que não têm uma aliança com Ele, mas para aqueles que têm uma aliança será um dia glorioso, para aqueles que esperam por Ele, que anseiam pela vinda dEle, será um dia glorioso. Vai ser grande e terrível para aqueles que não deram ouvido a sua palavra, vai ser grande e terrível para aqueles que chamaram os cristãos de loucos, assim como chamaram Noé de louco também quando ele estava fazendo a arca e a porta se fechou e o louquinho estava salvo dentro da sua arca. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que está a tua casa, como é que está o teu altar, como é que está a sua vida com Deus? Você tem sentado falado a respeito com seus filhos a respeito do Senhor? E aqui o Senhor está lançando uma palavra, é uma palavra profética, Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu converterei os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição, Ele precisa converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Por quê? Por que Deus tem que fazer isso, irmãos? Porque essa natureza ela foi alterada desde o princípio. A natureza correta deveria ser os filhos sepultarem os pais, e não os pais sepultarem os filhos. Nós estamos numa geração em que os pais estão sepultando os filhos, infelizmente. E por que isso foi alterado, pastor? Isso foi alterado por causa da consequência do pecado, né? Porque a morte, ela só tem domínio onde o pecado ganha força. Por isso que a palavra diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, amém? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A eternidade é de graça, você não faz nada, você só recebe Jesus como teu Salvador e você é salvo pela graça, por aquilo que Ele fez, não por aquilo que você faz. Agora, você precisa caminhar com Deus, você precisa ter uma caminhada com Ele, você precisa realmente ser fiel a essa aliança, né? Como um marido e uma mulher, como o esposo e a esposa. Se ambos forem fiéis a essa aliança, então eles vão construir uma família, eles vão construir um lar, eles vão construir, vão deixar um legado para uma próxima geração. Agora, se um dos dois quebrarem essa aliança, isso é impossível de acontecer. E toda vez que o homem quebra uma aliança com Deus, então o diabo tem acesso àquilo que ele não deveria ter acesso. E é interessante porque essa palavra de os pais sepultarem os filhos, ela começou desde o início, desde quando Adão pecou. E quando Adão pecou, então, quando Adão desobedeceu a Deus, algumas pessoas dizem que a lei é de Moisés. A lei não começa em Moisés, ela começa no jardim, quando Deus disse não coma dessa fruta. Ali Deus estabeleceu uma lei. A lei não começa em Moisés, ela começa no jardim, quando Deus estabelece uma lei dizendo não coma dessa fruta, porque o dia que você comer, você vai morrer. Amém? Então o homem infringiu uma lei, ele quebrou uma lei, ele quebrou um princípio que Deus havia estabelecido. E aí, por omissão de um pai, pela omissão de um pai, preste bem atenção no que eu estou falando aqui, pela omissão de Adão,
em tomar uma atitude para se reconectar com Deus. Abel teve que acabar fazendo o que o pai não fez. A intenção de Abel era se reconectar com o Criador. A intenção de Abel foi fazer com que o pai viesse no jardim novamente, que o pai tivesse contato, que o pai celestial tivesse contato com o seu pai, Adão. Né? Abel fez o que Adão deveria ter feito. E pela omissão de um pai, um filho acaba morrendo, porque o filho assumiu um lugar de responsabilidade que não era dele, era de Adão. A incumbência de restabelecer o relacionamento deveria ser de Adão. A iniciativa de oferecer um sacrifício a Deus e chamar ele para ver se ele recebia esse sacrifício deveria ter sido de Adão. Só que Adão foi omisso no seu papel de pai. E por isso hoje muitos filhos morrem pela omissão e responsabilidade dos seus pais. Porque eles fazem o que os pais não fizeram por eles. E isso é algo muito triste, porque a intenção de Abel o que era? Trazer Deus de volta. Trazer a presença de Deus de volta. Trazer o relacionamento de Deus de volta, do Pai Celestial de volta. E é tão interessante que Abel, ele coloca no seu coração o desejo de trazer o Senhor de volta. E a primeira coisa que ele faz é se apresentar diante de Deus com um sacrifício. Oferecer uma oferta ao Senhor de sacrifício. Até hoje, se você for em Jerusalém, quando dois judeus dizem, olha, nós vamos nos apresentar ao Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos. O que nós vamos sacrificar? A mentalidade do judeu sempre é sacrificar, sempre é oferecer algo a Deus e não ir buscar e pedir algo para Deus. Amém? Essa é sempre a intenção do judeu. E a intenção de Abel foi essa, foi lá oferecer algo para Deus de bom. E para ver se Deus vinha e se ele pudesse trazer Deus de novo e se reconectar com ele de novo. E é tão interessante que Abel, eu acredito na minha imaginação santificada que a ideia não foi de Caim. Embora Caim fosse o mais velho, eu acredito que a ideia foi de Abel, da reconexão entre o homem e Deus. Abel tentou fazer isso. Aleluia. Abel tentou fazer algo que o pai não teve coragem de fazer. Tentou fazer a reconexão com o Pai Celestial. Então ele teve essa ideia. E é interessante porque a Bíblia diz que Caim chegou primeiro diante de Deus. Caim chegou primeiro para oferecer o sacrifício. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Para Deus não importa quem chega primeiro. Para Deus o que importa é quando você chega com a intenção correta. Aleluia. Para Deus o importante não é você chegar primeiro. Na corrida da salvação, nessa corrida que nós estamos concorrendo para chegar, ganha quem chega no final. Não é quem chega primeiro. Ganha quem completa toda a corrida. Não importa se você chega primeiro. O que importa é você chegar diante de Deus com a intenção correta. Porque a tua ação revela a intenção do teu coração. A tua ação revela o teu coração. Então a Bíblia diz que Caim chegou primeiro. Eu acredito que Abel teve essa ideia de se reconectar com Deus. E Caim deve ter visto que ele ia fazer isso. E muita gente hoje comete esse grave erro de fazer alguma coisa só porque alguém está fazendo. Ou porque alguém vai fazer, então ele rouba a ideia dessa pessoa e tenta chegar primeiro para ver se consegue ganhar o prêmio no lugar daquela pessoa roubando a ideia dela. Eu acredito que Caim deve ter visto que Abel estava proposto no seu coração em atrair de volta Deus, né, para o jardim, para a presença de Adão, e Adão se reconectar com ele. E Abel deve ter pensado, eu vou fazer um sacrifício, vou preparar uma oferta para o Senhor, e eu vou oferecer ele para ver se ele vem e fala comigo como ele falava com meu pai. Aleluia! Por que Abel morreu, irmãos? Abel morreu porque ele fez o que o pai deveria ter feito. Pela omissão dos pais, hoje muitos filhos morrem. Morrem espiritualmente, morrem fisicamente, morrem emocionalmente. Existe um problema muito sério nessa geração, que tem a falta de paternidade. Porque a mãe é aquela que traz para perto, ela dá o mamar, ela pega a criança, ela traz para perto, e ela dá toda a proteção, dá carinho, dá o sustento, dá, né, condições da criança crescer. Mas o pai, quando pega a criança, ele já joga para cima, porque o pai é o que dá destino. Amém? A mãe protege, a mãe cria, a mãe ajuda a criar, ajuda a desenvolver a criança, mas quem dá o destino é o pai. E uma criança num lar sem um pai, ela fica sem destino. E tudo que o diabo precisa é encontrar alguém que tem crise de identidade
e crise de identidade e não consegue entender o seu destino profético. Então, o diabo aproveita dessas carências que essa pessoa tem pela falta da paternidade e acaba corrompendo a sua identidade. E nós estamos em um tempo em que muitas pessoas, muitos que entram no relacionamento hoje, por que os relacionamentos hoje eles não são sustentáveis? Por que os casamentos não duram? Porque quando essas crianças que crescem no lar ou sem a presença do pai ou sem a presença da mãe, eles têm que construir um novo lar. Eles têm que dar uma coisa que eles não receberam. Eles têm que ser uma família que eles não tiveram. E aí eles têm que dar o que eles não receberam. E isso é horrível, porque daí os dois, tá tudo muito bem, até que os dois entram para dentro de uma casa e ali eles têm que administrar suas contas junto, eles têm que administrar sua responsabilidade junto, e um filho que foi criado só pela mãe, ele vai sempre associar uma mulher a uma segunda mãe. Às vezes tem meninos que casam com uma mulher achando que ela é a sua segunda mãe, e transferem toda a responsabilidade que a mãe tinha com ele quando ele morava na casa dela para essa mulher. E essa mulher ela não vai suportar, porque se a sua mãe teve que criar você naquela condição, ela teve que assumir um lugar de governo que era do seu pai. E pela omissão do seu pai, a tua mãe provavelmente ficou sobrecarregada, provavelmente teve que fazer sacrifícios que ela não deveria ter feito, não poderia ter feito, porque ela não tinha estrutura para isso. A mulher teve que assumir um lugar que não era dela. E justamente por essa falta de identidade, por essas circunstâncias de famílias destruídas, nós temos uma geração fraca nas suas emoções, uma geração que não tem a mínima consciência do que é uma família. E como essas pessoas que nasceram num lar totalmente destruído vão ter uma referência familiar, se eles não estiverem dentro de casa? Como eles vão dar uma coisa que eles não receberam? E aí fica um cobrando do outro aquilo que o outro não tem para dar. E aí está o resultado de uma geração fraca, uma geração com falta de paternidade. E por que Deus tem que restaurar a paternidade? Porque a paternidade ela dá destino. Paternidade é referencial. Paternidade é você homem, mulher que me ouve, você cristão hoje. Nós temos a igreja, a escola dominical, né? Hoje não pode por causa da pandemia, mas há sempre uma impressão. A gente vê um conflito hoje dos pais querer que os filhos voltem para a escola porque os pais não aguentam mais os filhos em casa. Não, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: a responsabilidade de discipular o teu filho é sua, não é do professor. Transferir valores e princípios e valores para o seu filho, quem tem que fazer isso é você, não são os professores. Essa é uma obrigação sua. Você é pai, você deve transferir o teu DNA para o teu filho, você deve transferir para ele o teu coração. Amém? Então quando nós olhamos para essa palavra, por que Abel morreu? Porque Abel teve que fazer o que o pai dele não fez. Abel tentou estabelecer a reconexão com Deus, e por causa disso despertou ciúme no coração de Caim. E aí a Bíblia diz que Caim chegou primeiro para oferecer oferta ao Senhor. E a palavra diz em Gênesis capítulo 4, versículo 6, ali, se você olhar o texto, você vai ver que quando Caim chega, a Bíblia diz assim, e veio Caim na presença do Senhor e se apresentou ao Senhor. E o Senhor rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. Primeiro Deus rejeitou Caim, depois ele rejeitou a oferta. Porque Deus não quer receber das tuas mãos aquilo que não saiu do teu coração. Porque Deus não recebe das tuas mãos aquilo que não saiu do teu coração. Então a oferta que Deus recebe não é aquela que sai das tuas mãos, é aquela que sai do teu coração. Porque Ele sonda o teu coração. Aleluia. Por que Deus rejeitou primeiro Caim e depois rejeitou a sua oferta? Porque a motivação de Caim em ofertar ao Senhor foi porque se ele não fizesse, Abel ia fazer. E Deus ia receber a oferta de Abel, porque a de Abel foi de coração. Então Caim pensou, eu vou chegar primeiro, eu vou ofertar primeiro. Mas a oferta que Deus recebe primeiro não é que sai das tuas mãos, é que sai do teu coração. É por isso que Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. E quando Deus recebeu a oferta de Abel, Ele não recebeu apenas uma oferta, Ele recebeu o coração de Abel. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Deus recebeu e se agradou de Abel, e se agradou da oferta de Abel. Isso despertou ciúme em Caim, e Caim ficou perturbado, e Deus ainda deixou uma porta aberta para ele, para Caim. Ainda Deus é tão misericordioso, irmãos, que Deus sempre deixa uma porta aberta. Até Judas teve uma porta aberta. Jesus sempre deixa uma porta aberta para você quando você erra, quando você falha, quando a tua motivação ela não é correta. Deus sempre deixa uma porta aberta para você se retratar, para você se corrigir, para você voltar de novo e remir aquilo que você fez de errado.
Até Judas teve uma porta aberta quando ele veio para beijar Jesus. Jesus olhou para ele e disse: amigo, o que fizeste? Aleluia, Jesus chamou Judas de amigo. O problema é que Judas correu para a religião, e a religião, quando você peca, ela não te perdoa. Se Judas tivesse corrido para Jesus, ele tinha encontrado perdão. Aleluia, ele tinha encontrado, mas ele correu para a religião, e a religião, quando você peca, ela não te perdoa. Mas Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele sempre deixa uma porta aberta para você. E para Caim, Deus também deixou uma porta aberta. Deus rejeitou a oferta dele, mas ele disse para Caim: ora, Caim, se tu procederes bem, eu vou receber a tua oferta. Eu não vou receber a tua oferta se você proceder com coração puro, com coração limpo. Eu vou receber, vai lá e volta aqui de novo. Aleluia, eu vou receber, porque Deus sempre deixa uma oportunidade para você se redimir. Ele sempre vai deixar uma oportunidade para você se redimir. Quem sabe hoje pode ser a sua oportunidade de você se redimir com Deus. Talvez você vai assistir essa mensagem e você não consegue se perdoar. Uma coisa é Deus perdoar você, e uma coisa é você aprender a você se perdoar. Amém? Aleluia, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quando é que Deus me perdoa? Quando Ele encontra arrependimento no meu coração. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. É sobre isso que eu quero falar, porque a igreja está orando na direção errada. Nós estamos com esse problema do vírus, do coronavírus, né, com essa pandemia, e as pessoas estão orando para que haja cura. Para que haja cura, Deus traz a cura. Deus não vai trazer a cura enquanto não houver arrependimento, porque quando o povo se arrepender, a cura consequentemente virá. Deus não pode curar enquanto não houver arrependimento, querido. O arrependimento traz o perdão, e o perdão de Deus traz a cura, meu querido. Aleluia. Então a gente está orando: Deus, cura, cura, cura. Deus quer curar primeiro o coração. Por isso que eu digo que a cura de Naamã, né, o chefe do exército da Síria, a cura de Naamã não foi entrar no rio. Ele era leproso. Ele era leproso, e o coração dele era um coração orgulhoso. E como existe orgulhoso aqui no Rio Grande do Sul, né? Orgulho de ser gaúcho. Não, eu não tenho orgulho de ser gaúcho, eu tenho orgulho de ser filho. Filho do Rei da Glória, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? E Naamã, ele era um cara que, pela posição que ele tinha diante dos homens, ele se achava no direito de que Deus tinha a obrigação de curá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você: diante de Deus não vale teus títulos, não vale tua posição. O que vale diante de Deus é um coração quebrantado e contrito, é um coração rendido diante dele em arrependimento. Aí sim, aí você move o trono de Deus, aí Deus se move do seu trono. Quando Deus encontrar um coração quebrantado, aleluia, onde que você encontra o favor de Deus, irmão? Quando você se arrepende, quando você anda num lugar chamado obediência. O favor de Deus só encontra você num lugar chamado obediência. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu te pergunto: você tem obedecido ou você tem sacrificado? E aí agora a igreja está desesperada, pedindo para que Deus cure, quando ela deveria estar dizendo: Senhor, nós nos arrependemos. Pastor, mas nós somos cristãos, a gente vai se arrepender do quê? Ah, pastor, a gente não peca, a gente não fala palavrão, a gente não faz mal para ninguém. Não você não, isso é um nível. Você não fazer mal para os outros, você não fumar, não beber, não se prostituir, isso é um nível. Amém? Você deixar de fazer o que é errado é um nível. Agora você pode pecar por deixar de fazer também o que é certo. Porque você saiu do pecado, agora você entrou na igreja, você está ouvindo o evangelho, tem um monte de gente passando necessidade ao teu redor, e você fica de braço cruzado. Você deixar de fazer o bem também é um pecado. Jesus falou: aquele que sabe o bem que deve fazer, ele não faz, peca. Uma coisa é você pecar pela tentação carnal da sua carne, uma coisa é você pecar pela sua negligência. Eu costumo dizer que uma igreja que é negligente no seu serviço, ela vai ajudar essa geração a adorar o anticristo, porque o anticristo vai fazer o que a igreja não fez. Pasme o que eu estou falando, o anticristo vai trazer solução para esse caos. E aí muitas pessoas vão adorar o anticristo, deixar de adorar a Jesus, porque a igreja foi negligente na sua ação. A igreja ela pregou um amor teórico, na teoria, mas na prática ela está muito falha em amor. Então, pastor, a igreja também tem que se arrepender pelo bem que ela não fez, pelo bem que ela deixou de fazer. Pelo bem que ela deixou de fazer, a igreja precisa se arrepender. Esse não é um tempo de você pedir cura, esse é um tempo de você pedir perdão. Esse é um tempo dos pastores, aleluia, pedindo perdão a Deus, de fazerem com dinheiro do dinheiro que é de Deus, para a obra de Deus, para as pessoas que deveriam, para a viúva, para o órfão que deveriam ser alcançados, e usar esse dinheiro para outras coisas. Esse é um tempo desses pastores se arrependerem e pedirem perdão de ter feito com o dinheiro de Deus aquilo que não era para ter feito. Aleluia. Então a cura virá. Porque quando o arrependimento acontece, então a cura é algo automático.
Amém? Não adianta você ficar clamando por cura, porque Deus não vai curar enquanto não houver arrependimento. A igreja precisa se chorar, precisa bater no peito e dizer: Senhor, nos perdoa pelo bem que a gente deixou de fazer, nós poderíamos ter feito mais. A igreja agora está fechada, Senhor. As portas da igreja estão fechadas, a gente poderia ter feito mais. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos em um tempo em que vai aparecer tanta oportunidade para você compartilhar com quem não tem aquilo que você tem de sobra, que se você deixar de fazer o bem, quando alguém bater na sua porta, você vai ser tão pecador quanto a prostituta que se prostitui, contra o viciado que você diz: aquele cara lá é um drogado, aquele cara lá não vale nada. Você também não vale nada, porque você conhece uma verdade e você não pratica, você é hipócrita. Aleluia. Então é disso que eu estou falando. A igreja está orando no foco errado. Vamos para frente dos hospitais orar para que Deus cure. Deus não vai trazer cura. A gente deveria estar se vestindo de pano de saco e por meio das praças dizer: Senhor, nos perdoa, porque como igreja nós somos negligentes. Como igreja nós não fomos influentes sobre a nossa nação. Esse é um tempo que eu oro por um batismo de arrependimento no coração dos líderes, dos pastores, dos cristãos. A igreja está perecendo hoje não é por falta de dinheiro, não é por falta de conhecimento, é por falta de amor. Amor ao próximo, amor de Deus. Amém? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Mas sempre tem alguém querendo fazer, né, a reconexão, né? Porque que hoje muitos cristãos estão morrendo, degolados, fuzilados. São Abéis que estão espalhados pelo mundo inteiro, tentando reconectar o homem a Deus e Deus ao homem. Ou tentando levar o homem a Deus, ou tentando trazer Deus para que os homens o conheçam. Estão dando a sua vida, fazendo aquilo que seus pais deveriam ter feito na fé. Muitos missionários hoje estão morrendo. E todo esse sangue desses missionários, Deus vai requerer das mãos de uma igreja negligente, que poderia ter investido mais em obra social, em missão, que poderia ter investido mais, aleluia, na vida daqueles que estão lá, que entregaram a sua vida por amor a Cristo, estão em outra nação, servindo os seus irmãos, levando a palavra, a preciosa semente do Evangelho. Aleluia. Então a igreja, pastor, tem que se arrepender, ela tem que se arrepender por aquilo que ela deixou de fazer, por aquilo que ela podia ter feito e não fez. Pela sua omissão, ela também peca. Aleluia. Aleluia. Eu escrevi um monte de coisa aqui, irmão, quero compartilhar com você, amém? Hoje de tarde que Deus falou muito forte comigo a respeito dessa palavra. Então o pecado, ele só tem força. A morte, ela só tem força. Não adianta a gente ficar clamando: Deus cura os enfermos, não deixa mais ninguém morrer, não deixa mais ninguém morrer na nossa nação. Sabe por que tem um monte de gente morrendo no mundo inteiro? Porque em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas eu não acredito na Bíblia. O fato de você não crer não anula o que já está escrito. Mas eu sou ateu. Ateu, você, o que está escrito é antes de você. Deus não precisa da tua fé para ele existir. Aquilo que está escrito, vai se cumprir. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Por que está tendo tanta morte, pastor? Porque as pessoas pecaram demais. O cheiro do pecado chegou até as narinas de Deus, como no tempo de Noé. Nós estamos num tempo em que, aleluia, as pessoas a igreja ela se acostumou tanto com o movimento, ela é uma igreja tão egoísta, os cristãos se tornaram tão egoístas, que tem pessoas que nem conhecem Jesus como você conhece, mas tem um coração muito mais generoso do que o seu. Aleluia. E isso é provado, pastor, mas isso sempre existiu, desde o tempo de Jesus. Quando Jesus foi no tanque de Betesda, a Bíblia diz que no tanque de Betesda o anjo descia de tempo em tempo, ele agitava, ele movia as águas. E toda pessoa que era lançada naquelas águas, aleluia, toda pessoa que se jogava naquele tanque, enquanto as águas estavam se movendo, e o anjo movia as águas. A igreja do movimento, aquele primeiro que caísse naquele movimento, toda pessoa que fosse jogada, enquanto o anjo movia aquelas águas, ele era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E a Bíblia diz que esse homem esse paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, ele ficou 38 anos ali. Gente, 38 anos. 38 anos esse cara ficou ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos imaginar aqui, eu e você. Quantos amigos ele fez ali, naquela fila de espera? Nenhum.
Porque se tivesse feito algum amigo, se realmente ele tivesse encontrado um amigo de verdade, provavelmente homens que entraram antes dele naquele tanque foram curados e saíram dali curados, não eram mais coxos, não eram mais aleijados. Se eles tivessem sido curados aqui no seu coração, eles teriam voltado e dito, cara, agora quando o anjo se mover de novo, eu vou jogar você. Mas não, ele recebeu a sua bênção, a sua vitória e foi embora. E deixou aquele cara ali. Quantas pessoas passaram por aquela fila de espera e viram ele ali, e ele gastou tempo, conversou com essas pessoas, fez amizade com essas pessoas, mas essas pessoas todas entraram no tanque, foram curados fisicamente, mas a sua alma continuou doente. Porque se tivessem sido curados na sua alma, no seu espírito, eles teriam voltado, teriam pegado ele e dito, agora eu estou curado, agora eu posso jogar você nesse poço. Quando o anjo vier de novo, eu vou jogar você, porque agora eu estou curado. Porque aquilo que você quer para você, você deve querer para os outros também. Né? Mas esse foi um erro da igreja evangélica, que ensinou as pessoas, que atraiu as pessoas para dentro da igreja, dizendo, vem, Deus tem bênção para você. Deus tem vitória para você. Aí você se tornou um crente egoísta, que só pensa na sua bênção, na sua vitória, e seus irmãos que se danem. Por isso que eu digo que a cura de Naamã não foi entrar no rio. A cura de Naamã foi ouvir a voz do servo, porque nem a voz do profeta ele quis ouvir. Mas quando o servo falou para ele, meu senhor, foi demais o que o profeta te pediu? Você não tem nada a perder, cara, entra aí nesse rio sujo. Então ali, Naamã foi curado quando ele deu ouvido à voz do servo, porque nem a voz do profeta ele deu ouvido. Tem muito líder que tem dificuldade de dar ouvido à voz de quem está abaixo de si, porque o orgulho não deixa. Aí eu vou dizer para você, você é igual Naamã. Porque Naamã na rua, né, nas mídias, ele é honrado, mas dentro de casa ele é um leproso. E como tem gente leprosa hoje, que é conhecido publicamente. Você é um líder, você é um cara honrado, mas Deus conhece a tua lepra. É um tempo de você ser curado do seu orgulho religioso. Então quando eu falo de cura, eu falo de arrependimento, porque não existe cura sem arrependimento. Então Naamã não foi curado quando entrou no rio, ele foi curado quando ele deu crédito a quem estava abaixo dele, a quem estava sobre a sua autoridade, sob a sua autoridade. Tem pessoas que têm dificuldade de falar com quem está abaixo de si, porque se acha melhor do que os outros. Mas Jesus deixou claro uma coisa, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja servo de todos. Aleluia! Então deixa eu dizer uma coisa para você. Aonde é que a morte tem legalidade? Aonde que a morte acontece? Aonde o pecado teve domínio. Onde o pecado teve domínio, a morte veio. Isso é desde Adão. Onde entrou o pecado, entrou a morte. E por que a morte não pôde deter Jesus? Porque ele não tinha pecado. A morte não matou Jesus, irmão. A morte não matou Jesus. Jesus que se entregou para ela. Porque ele não tinha pecado. E a morte não tinha poder para matar Jesus. Então Jesus disse para o Pai, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Aleluia. Por que a morte não conseguiu matar Jesus? Porque ela não tinha autoridade para fazer isso, porque ele não tinha pecado. Aleluia. Aí quando você olha para a história de Abel, você vê que Caim mata Abel, e Deus vem lá e fala para Caim, onde está o teu irmão? É a pergunta que Deus faz para você hoje aí, crente. Onde está o teu irmão? Ou você está pensando só em você mesmo? Porque quando você não sabe onde está o irmão, quem está mais perdido é você. Aleluia, você é uma pessoa egoísta. Não pensa no próximo, não pensa na dor dos outros. Aleluia, quando a vida do teu irmão não diz mais respeito a você, é você que está perdido. Então, quando Deus veio no jardim de Seara, onde está o teu irmão, Caim? Caim disse, eu por acaso sou guardador do meu irmão? Aí Deus falou para ele assim, ó, o sangue do teu irmão clama por justiça desde toda a terra. Você sabia que o sangue inocente clama por justiça? Você sabia que o sangue tem voz? Você sabia que o sangue inocente fala? Agora eu te pergunto, o Brasil, o país da prostituição, da promiscuidade, do carnaval, quantos abortos foram feitos aqui nessa nação? Quanto sangue inocente está clamando por justiça nessa nação? Você já parou para pensar? Quando o sangue inocente clama por justiça, o juízo vem. Você já parou para pensar quantos abortos foram feitos e o Brasil ainda estão lutando para legalizar o aborto, para se tornar uma nação iníqua, e a Bíblia diz que Deus julgará a nação iníqua.
Então o Brasil está na mira do juízo de Deus. Por quê? Porque derramou sangue inocente até aqui com promiscuidade, com prostituição. E se não bastasse isso, ainda debocharam do meu Jesus publicamente. Quem mexeu com o filho, mexeu com o pai, querido. Você já percebeu que essa nova onda que chegou foi bem na época em que eles debocharam de Jesus no carnaval? Será que Deus não está falando alguma coisa? Será que Deus não está querendo dizer, vocês estão vendo que vocês mexeram com o filho, mexeram com o pai? Então, Brasil, igrejas do Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de ficar orando por cura e comece a se arrepender, a chorar, a pedir perdão por todo o sangue derramado nessa nação. Todo o sangue inocente derramado nessa nação está clamando por justiça. Então você imagina que o sangue de Abel, que já tinha pecado no seu DNA, por herança de Adão, já clamava por justiça. Imagina o sangue desses inocentes, dessas crianças inocentes que foram abortadas nesse país da carnalidade, da prostituição. Enquanto isso, as igrejas, ao invés de pregarem um arrependimento, estavam dizendo, vem que Deus tem bênção para você. Como eu vou dizer que Deus tem uma bênção para você se você é uma pessoa promíscua? Se você vive na prostituição, Deus não tem bênção para você. Deus quer matar você, Deus quer destruir o seu coração, Ele quer esmagar você, para que você se arrependa. Irmãos, não vai haver cura enquanto não houver arrependimento. Não adianta a igreja orar por cura. A igreja não tem poder, ela não tem autoridade para orar por cura. E eu digo mais, quantos eventos foram feitos no Brasil com dinheiro público? Com dinheiro superfaturado, com shows de artistas gospel, com dinheiros de alto valor, que sabiam que estavam fazendo contrato com superfaturamento, mas foram lá e receberam o seu cachezinho, né? Agora vocês querem orar para Deus tirar a corrupção do Brasil? Não, Deus está mostrando para você, igreja, aquilo que você mesmo fez, aquilo que você mesmo se tornou. Deus está colocando um espelho diante de nós. Por que a igreja não tem poder para tirar os corruptos do governo? Porque ela comeu na mesa de Mamon, ela comeu na mesa de Faraó. A igreja perdeu autoridade. A igreja só vai voltar a ter autoridade depois que ela se arrepender do bem que ela deveria ter feito, dos shows de dinheiro que ela ganhou para fazer showzinho gospel, enquanto a cidade estava sofrendo, enquanto tinha pessoas passando dificuldade ao seu redor, gastaram milhões em shows, em eventos, enquanto deveriam ter tocado a cidade, tocado a viúva, o órfão, o necessitado. Porque esse sim, quando você tocar esses, então os céus vão estar abertos. Leia Isaías 58, quando Deus fala, é desse jejum que eu me agrado, que você reparta o teu pão com o faminto, que você recolha na tua casa aqueles que não têm onde morar. Se você fizer isso, então a minha justiça andará diante de ti, tu clamarás, e eu direi, eis-me aqui, tu gritarás, e eu direi, eis-me aqui, aleluia. Se você tirar do meio de ti o jugo, e alimentares a alma do faminto, então a tua cura apressadamente virá, e a minha justiça andará na tua frente. Olha o que Deus está falando em Isaías 58. É esse jejum que agrada o Senhor, não é esse jejum que você está fazendo e passando fome, na frente de um hospital orando para que Deus cure. Não, Deus não vai curar ninguém através de você, senão primeiro curar você, igreja, que está doente, você que se tornou egoísta, você que não pensa mais em fazer o bem àqueles que estão ao seu redor, você que teve a oportunidade de fazer o bem e deixou de fazer. Então você precisa se arrepender. Aleluia. Só vai haver cura quando houver arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, não vai ter cura. Então por que Abel morreu? Porque ele fez aquilo que o pai dele deveria ter feito pela omissão do seu pai. Porque Adão deveria ter tentado restabelecer a conexão com Deus. Mas como ele não fez isso, o filho foi tentar fazer. E ele conseguiu. Só que ele morreu por isso. É profético isso, porque Jesus também, para restabelecer a nossa conexão com o Pai, teve que dar a sua própria vida. Para que os céus estejam abertos, hoje nós possamos entrar pelo novo e vivo caminho. O Filho teve que morrer. Aleluia. Então, por que o diabo não conseguiu matar Jesus? Por que a morte não conseguiu matar Jesus? Por que a morte não conseguiu matar Jesus? Porque Jesus não tinha pecado, cara. E a morte só tem domínio onde existe o pecado. A morte, ela só toca. Por isso que o diabo, ele teve legalidade para matar, roubar e destruir quem era pecador.
Ele teve o direito de levar para o inferno desde que Adão pecou. Todo homem que era culpado, todo homem que era pecador, todo homem que tinha nas suas veias o DNA do pecado. Mas ele matou um inocente, chamado Jesus. Por isso que Jesus não pôde nascer do sêmen de nenhum homem dessa terra. Porque nas veias, na minha veia, na tua veia, corre o DNA de Adão ainda. Corre ainda. A consequência do pecado está aqui dentro. Mas Jesus foi gerado pelo Espírito. E quando o diabo mata um inocente, ele perde o direito. E a primeira coisa que Jesus faz quando morre. Porque até o diabo, quando quebra um princípio, ele também perde o direito. Por isso que quando você, crente, quebra um princípio, você perde o direito. Não adianta você ir para a igreja e ficar 24 horas orando, se sacrificando. Se você quebra o princípio, você perde o direito. Até o diabo, quando quebra um princípio, ele perde o direito. Porque o diabo ganhou o direito de roubar, matar e destruir quem era pecador. Mas ele matou o inocente. Quando ele mata o inocente, ele perde o direito. Ele quebra um princípio e Jesus vai lá no inferno e tira a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás, dizendo: agora tu perdeu, playboy. Porque você podia matar quem era pecador, mas você matou um inocente. E um sangue de inocente clama por justiça. Então o mundo espiritual é um mundo legal. É um mundo totalmente constituído por Deus com autoridade, com princípios e valores que são inegociáveis. Aleluia. Então o que acontece, irmão? Eu estava meditando sobre essa palavra hoje aqui, já vou terminar, amém? Eu sei que essa live está um pouco comprida, mas se você está aí comigo, reage aí, me dá um toque, escreve alguma coisa que você está absorvendo. Então toda vez que o povo de Deus, se você vai olhar desde o princípio da história, toda vez que o povo de Deus se desviava do Senhor, toda vez que eles prosperavam, toda vez que eles estavam bem, toda vez que eles estavam sendo abençoados por Deus, eles acabavam se perdendo no caminho. E, irmão, não existe combustível maior para converter o ser humano do que o sofrimento. Não existe combustível maior para converter a pessoa do que o sofrimento. Não que Deus tenha prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Amém? Mas toda vez que o homem pecava, Deus entregava o homem nas mãos do inimigo, para que eles voltassem a buscar o Senhor como eles buscavam no começo. E essa era a estratégia de Deus. Toda vez que os homens quebravam princípios, eles se perdiam e corrompiam valores, Deus entregava eles nas mãos dos inimigos, para que os inimigos perseguissem eles, e eles se sentissem oprimidos e voltassem a buscar a Deus. E na verdade, irmãos, existe um equívoco do diabo tão grande. Deixa eu dizer uma coisa para você: quanto mais o diabo te oprime, mais para perto de Deus ele te leva. Pega aí no teu espírito. Quanto mais o diabo te oprime, mais para perto de Deus ele te leva. Porque você sabe que Deus é refúgio e fortaleza. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aonde que você se refugia quando você está sofrendo? É em Deus. Então toda vez que o diabo te persegue, irmão, ele te empurra para perto de Deus. Aleluia. Aleluia. Então não reclame pelo sofrimento, porque a leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. A tribulação ela nos leva para mais perto do Senhor. A tribulação ela nos leva a orar mais, ela nos leva a buscar mais ao Senhor, ela nos leva de volta ao Senhor. Então é necessário passar por tribulação, pastor? É necessário. Tem coisas que são necessárias passar. Tem coisas que é necessário a gente passar nesse tempo. Amém? Tem tribulação que Deus vai permitir você passar, para você saber o que você carrega aí dentro. Deus colocou uma medida de fé dentro de você. Deus colocou uma medida de temor dentro de você. Deus colocou dentro de você uma medida de graça para você suportar. Amém? Deus não te deu fé só para você conquistar, Ele te deu fé para você suportar também. Aleluia. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja ela só foi ensinada a conquistar, mas ela não foi treinada a suportar. E esse é um tempo que nós vamos ter que ter fé para suportar. Amém? Nós vamos precisar de fé para suportar. Porque se você ler em Lucas capítulo 11, versículo 29, os saduceus e os fariseus foram até Jesus. Os saduceus e os fariseus foram até Jesus. Lucas 11, 29. Os fariseus e os saduceus foram até Jesus e disseram: Jesus, nos dá um sinal, nós queremos ver se tu é mesmo filho de Deus. Irmão, é muito fácil você ver quem é fariseu e quem é discípulo nesse tempo, porque o fariseu ele está sempre correndo atrás do sinal, o discípulo é os sinais que correm atrás dele. Jesus disse: esses sinais acompanharão aqueles que creem. O fariseu está sempre correndo atrás de um sinal, né? Está sempre querendo ver algum sinal para crer, ele tem que ver para crer.
Mas os discípulos não precisam, eles creem para ver, é diferente, é invertido. Os discípulos têm uma porção de fé para crer naquilo que ainda não viram. Por isso que eu acredito que Miriam deveria ter dançado antes de atravessar o mar. Aleluia, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Aleluia. Mas ela tinha uma medida de fé. Eu não sei onde foi que Miriam comprou aquele pandeiro, mas ela carregava na sua bolsa um pandeiro porque ela sabia que um dia ela ia cantar do outro lado dizendo: só o Senhor é Deus. Deixa eu dizer para você, o que você tem guardado aí no seu peito nesses dias? Qual é o instrumento que você guardou para adorar o Senhor? Talvez vai ser uma dança para você que dança. Talvez você vai ser o instrumento que Deus vai tocar. Mas eu tenho certeza que dentro de você existe um grito que vai sair de dentro de você. Quando tudo isso passar, você vai dizer: só o Senhor é Deus. Miriam não sabia quando isso ia acontecer, mas ela tinha certeza que um dia ela ia cantar: só o Senhor é Deus. É dessa fé que eu estou falando, querido. Fé para suportar. O que nós vamos ter que passar, nós vamos passar. A palavra quando, ela estabelece um tempo, né? Isaías 43, quando tu passares pelo fogo. Ele não disse se tu passares, ele disse quando. A palavra quando estabelece um tempo. Nós vamos ter que passar. Mas lá do outro lado nós vamos cantar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós vamos sair mais fortes de tudo isso. Amém? Agora aqui em Lucas 11, 29, os saduceus e os fariseus chegam para Jesus e dizem: nos dá um sinal, nós queremos ver um sinal teu, Jesus. E Jesus disse para vocês: não vai ter sinal. O único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias dentro do ventre de um peixe, e depois ele foi solto lá em Nínive para pregar o arrependimento. Olha, ó, foi pregar o quê? Arrependimento. E aí ele diz assim, ó, e Jesus conclui a fala, depois você lê o Lucas 11, 29, depois Jesus conclui a fala dizendo assim, ó, a geração de Jonas vai ser levantada para julgar vocês. Ela vai condenar vocês. E eles disseram: mas por que vai condenar? Porque Jonas não ressuscitou nenhum morto. Jonas não andou sobre as águas. Jonas não fez os milagres que Jesus fez. Porém, o povo de Nínive se arrependeu. Nós estamos numa geração em que as pessoas já viram milagres extraordinários de Deus. Viram paralítico andar. Viram Deus curar. Viram Deus libertar. É uma igreja que viu tanta coisa, mas não se arrependeu. Jesus disse isso para Jonas, para essa geração. Jesus disse para essa geração dos fariseus e saduceus: a geração de Jonas vai vir para condenar vocês, porque eles viram muito menos do que vocês viram e se arrependeram muito mais do que vocês, que viram tudo isso, mas eu não encontro no coração de vocês arrependimento. E eu te pergunto, igreja, você que é cristão, você querido, nós vimos Deus fazer tantas coisas nesses dias, mas será que Deus tem encontrado arrependimento no nosso coração? Aleluia. Talvez você diz assim: ah, pastor, mas eu não sou crente careta, não sou aquele cara que usa terno e gravata. Será que esse cara que você chama de religioso, ele não tem muito mais temor no coração do que você? Que talvez tenha um nível de revelação muito mais profundo de Bíblia do que ele. Mas ele tem um temor e se arrepende muito mais do que você, que conhece muito mais e se arrepende muito menos. E esses são dias, querido, que nós precisamos examinar o nosso coração. O que vai trazer cura sobre o mundo vai ser o arrependimento, não vai ser a intercessão. A igreja está orando no lugar errado. Ah, vamos interceder, não vamos nos arrepender. Porque quando a gente se arrepender, a cura vai vir, a cura vai ser uma consequência do nosso arrependimento. Quando Deus recebe o sacrifício, querido, a cura vem, o perdão vem, a restauração vem. Quando Deus recebe o sacrifício de arrependimento, quando Deus recebe nós um coração rendido e arrependido, então a cura vem, o perdão vem. Isso é tudo consequência do nosso arrependimento. Por isso que eu acredito no que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer que esse planeta seja curado? Você quer? Deus também quer. Mas Ele primeiro precisa curar a igreja. Porque tudo que Deus quer fazer no mundo, Ele quer fazer a partir da igreja. Amém? Ele quer fazer a partir da igreja. E se a igreja está corrompida, Ele não pode fazer isso. Ele primeiro precisa lavar as vestes dela. Você já viu alguma noiva ir para o altar com as vestes sujas?
Você já viu alguma noiva aí se encontrar com o noivo com as vestes manchadas de sangue? Não. Você já viu alguma noiva ir para o altar sem roupa? A Bíblia diz que as vestes da noiva de Jesus são os atos de justiça dos santos na terra. Jesus não vai vir buscar uma noiva nua. Então a igreja precisa praticar a justiça. Ela precisa atender o clamor do órfão, da viúva, do necessitado. E aí então ela vai ser adornada de linho fino, de atos de justiça. Então quando a noiva estiver pronta, o noivo vem. Muitos estão desesperados dizendo, Jesus vai voltar agora. Não, Jesus não vai voltar agora porque a noiva não está pronta ainda. Ela precisa se arrepender e se adornar de atos de justiça. Quando houver arrependimento, então vai haver cura. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Que essa palavra seja guardada no seu espírito. Nós precisamos focar a nossa oração na direção correta. Não é a intercessão que vai mudar. O que vai mudar é o arrependimento. Porque a gente está dizendo, Deus cura, cura, cura. Deus não vai curar ninguém sem primeiro curar nós. Ele primeiro precisa curar a igreja. Precisa curar a igreja do seu egoísmo. Precisa curar os líderes do seu egocentrismo. Quando isso acontecer, quando nós pararmos de pensar somente em nós mesmos, irmãos, então eu creio que aquilo que Deus vai fazer em nós, Ele vai fazer através de nós. Eu creio. Pastor, mas eu não faço mal. Mas se arrependa até do bem que você não fez. Porque só o arrependimento vai poder trazer cura. Aleluia. Eu quero orar junto com você. Você que está me assistindo essa live. Feche teus olhos. E se o Espírito Santo te fez lembrar algo aqui agora, querido, coloque seu coração diante do Senhor. Pai, nós oramos como igreja. Nós oramos pelo Brasil. Nós oramos pelas nações, nós oramos pelo mundo, Senhor. Oramos pelos teus filhos. Oramos pela tua igreja, Pai. Que haja um batismo de arrependimento na nossa nação. Nós queremos te pedir perdão por todo o sangue derramado, por todo o sangue inocente derramado, Senhor. Que atrai o teu juízo até a nossa nação. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Como igreja, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Até pelo bem que deixamos de fazer, Senhor. Quando nós tivemos a oportunidade de fazer algo e nós deixamos de fazer, Pai, nós perdemos uma oportunidade, Senhor, de tocar o teu coração. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Pai, nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor, que teu Espírito Santo venha ministrar no coração dos líderes dessa nação, dos pastores dessa nação, dos pastores que me ouvem, dos pastores que caminham conosco, Pai. Que essa palavra ela venha tocar no coração da tua igreja e dos teus filhos, trazendo arrependimento, trazendo cura, Pai. Cura a tua igreja, cura a tua noiva nesses dias, Pai. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa omissão, por não fazer muitas vezes aquilo que fomos chamados para fazer. Por não sair para fora quando a igreja deveria ter saído para fora, ela só estava fazendo festinha para crente, Deus. Nós nos perdemos nos nossos shows, nos perdemos nas nossas conferências, nos perdemos, Senhor, na festinha de dentro de casa e esquecemos do clamor daqueles que estavam lá fora. E por isso nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nos leva, Senhor, como uma voz profética, nos leva como as mãos que se estendem, Senhor, para o necessitado, para a viúva, para o órfão, para aqueles que clamam. Que a tua igreja seja a resposta dessa nação. Que a tua igreja seja a resposta do clamor deste povo, Senhor, que está desesperado, pedindo cura, pedindo que esse vírus cesse. Só vai haver cura se houver arrependimento, Senhor. Enquanto não houver arrependimento, a cura não vem, Pai. Porque o sangue inocente clama por justiça, e quando clama por justiça, o juízo do Senhor vem. Por isso nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos praticar a justiça, nós queremos ser justos, Senhor. Nós queremos fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Como igreja nós te pedimos perdão, Senhor. Nos dá um coração igual ao teu, nos dá um coração, Senhor, intercessor. Um coração que ouve o clamor daquele que precisa, Senhor. Que estende a mão e que não aponta o dedo, Senhor. Que nós possamos gastar o nosso tempo fazendo realmente aquilo que é a tua vontade. Estende a tua mão sobre cada lar, sobre cada família, sobre os filhos, os pais. Cura o coração dos pais. Cura o coração dos filhos, Senhor.
Nesses dias converte, como a tua palavra diz em Malaquias 4 e 6, que nos últimos dias o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição, Pai. Então converte o coração dos pais aos filhos, que haja conserto nos relacionamentos, que haja restauração nos relacionamentos, para que o teu nome seja glorificado nos lares, nas famílias, e que os pais possam dar destino para os seus filhos e os filhos dos seus netos, e assim sucessivamente, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em toda a terra. E que possa ser levantada uma geração forte, Senhor, firmada na tua palavra, nos teus princípios, nos teus valores, Deus. É o que nós te pedimos nesses dias, Senhor. Fica conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, querido. Se essa palavra te tocou, se você sente que mais alguém precisa ouvir, compartilha. Amém? Seja o instrumento de Deus, para que a nossa oração ela tenha um alvo no coração do Senhor. Amém? Sábado à noite nós vamos transmitir a nossa live. Nós vamos fazer o culto na igreja lá, não presencial, vai ser online. Mas você vai poder assistir da tua casa. E você que ainda não se inscreveu no canal do Meivan Caxias do Sul, vai lá no YouTube, faz a tua inscrição, Meivan Caxias do Sul, se inscreve lá, aperta no sininho. E quando nós entrarmos aí online, então no sábado à noite, Deus tem uma palavra poderosa para você. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus, foi um prazer estar aqui com vocês, queridos. Amém? Amamos a todos os irmãos. Um beijo no coração desse povo lindo, que eu amo demais. Amém? Irmãos que congregam com a gente aqui em Caxias, irmãos de todo o Brasil que nos acompanham, de outras nações também. Estamos juntos pelo Rei e pelo Reino. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.